Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Até de cabeça mais fria, né? Um pouquinho hoje, depois do lamentável empate, né, de ontem contra o Sport. E até pensei, hoje de manhã eu fui à praia, tudo mais, até pensei, pô, vou gravar um vídeo daqui. Só que eu falei, não, deixa eu chegar em casa mesmo, porque eu precisava até rever algumas coisas do jogo, para poder falar, enfim. E acabou que vai ser um jogador a jogador, meio que o notas do jogo, que não é notas, jogador a jogador, porque eu esqueci de falar no vídeo, eu esqueci mesmo. E eu terminei o vídeo, na hora eu já falei, puta, esqueci de falar jogador a jogador. Eu pensei, já passo amanhã, até vendo outras coisas com calma, né? Então é isso, sobre isso esse vídeo hoje. Até entrar o terceiro episódio do jogo de base nesse domingo, eu falei, bom, eu deixo pra amanhã, segunda-feira, bem cedinho, eu já publico, deixo programado e tudo mais. Bom, jogador a jogador, esse vai ser o vídeo. Antes, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal também. Se quiser se tornar membro, fique à vontade, mas pelo menos deixando o like, perdão, coceira nariz. Deixando o like, se inscrevendo no canal, você já ajuda bastante a gente, fechou? Bom, então vamos lá, né? Brasão. Não. Antes de começar também, algumas coisas. Sigo achando, eu falei de cabeça mais fria até, mas sigo achando que foi um resultado muito, muito ruim. Claro que quando tu começa perdendo de 2-0, a gente já imaginava perder, né? Depois da expulsão, eu mesmo pensei, puta, acabou, né? Aí você vai buscar, você pensar, bom, pelo menos sai um ponto, né? Mas no geral é muito ruim, gente. Repito o que eu falei, o Sport fez o 5º ponto, o Sport não vence há 4 meses. Mas tá bom, fez um ponto, tá bom não, né? É só força de expressão, não tá bom. Conseguiu um ponto, claro que é melhor do que não conseguir nenhum, mas no geral ainda é um resultado ruim, eu pelo menos assim considero, né? Eu falei da expulsão ontem rapidamente, pra mim foi injusto, eu vi o lance de novo, mas pega o tornozelo. Pô, pega, mas eu acho que na câmera lenta tudo vai ficar, né, parecendo uma agressão e tal. Né? O carrinho acabou pegando errado, eu acho que o cartão amarelo estava de bom tamanho. Mas o VAR no Brasil é um grande problema nisso, né? Se qualquer carrinho que pegue de frente assim já expulsam, e eu acho que não é motivo. Mas também não dá pra falar que o Rincon foi certo na jogada, né? Tipo, deu brecha, sabe? Pra esse tipo de situação também. E o que eu ia falar mais? Acho que era só isso mesmo. Eu até falei ontem, mas eu achei a sacada da comissão de ter mudado, né, a formação do segundo tempo interessante, apesar de, claro, a circunstância ter sido ruim. Mas dentro do que foi proposto, acho que foi uma mudança interessante. Esse segundo tempo, né? A formatação que acabou ficando com os 3 zagueiros, né? O Schmidt entrando para ser o terceiro zagueiro, o Barreal aberto na esquerda, né? O Cabageiro entrou para ser o ala direito, o Bom Tempo e o Roleza, que aliás para mim, talvez eu nem tenha falado, eu falei do Bom Tempo, mas talvez não tenha falado do Roleza, que eu acho que melhorou muito na segunda etapa, né? Fez um segundo tempo bem bom, fizeram boas partidas e tudo mais. Tinha mais uma coisa também, o gol do Sport, o segundo gol, eu não tinha reparado nisso ontem. Eu reparei vendo o vídeo do Noronha hoje, que ele cita do João Basso, né? Porque a hora que a bola, o Sport roda a bola, né? Tá no outro lado e termina no lado esquerdo, com o cruzamento do Lucas Lima, né? Quando tá no jogador que vai tocar pro Lucas Lima, né? Ele tá apontando, o Basso chega apontando pro Cabageiro correr. E o que eu, olhando esse lance, eu entendo, né? Que talvez a jogada certa, né? Tipo, pelo que é treinado, seria o Cabageiro correr mesmo e trocar a posição. O Basso marcar aquele cara, o Cabageiro acompanhar o Lucas Lima. E acaba que ele não troca e o Basso também não vai direto, né? Talvez o próprio Cabageiro esperasse isso, né? Quando o Basso aponta, tipo, o Cabageiro imaginou que ele ficasse no cara e o Basso corresse por trás para ir no Lucas Lima. Mas é o que eu tô falando, de repente é treinado dessa forma, da troca de posição, né? Na hora de marcar, o Cabageiro acompanha aquele cara e o Basso chegar nesse. Então eu não vou dizer quem saiu errado, né? Porque eu realmente não sei qual é a questão treinada, mas eu acho que o Basso não tinha reparado isso. Como eu falei, eu vi porque o Noronha citou no vídeo dele, e talvez o Basso pudesse correr mesmo, mas tentando entender ali a situação pelo tipo de movimentação que ele fez, né? Na hora que ele aponta para o Cabageiro correr. E pode ser que seja, e o Cabageiro ainda não conhece as dinâmicas, né? Porque chegou essa semana, treinou 2 vezes e tal. Pode ser isso, não sei. Mas também não acho que ele foi o culpado no gol. O Cabageiro, óbvio, né? Desviou.
aí a gente entra naquela, o Basso errou ou não, mas realmente eu entendo só essa situação também do gol, que eu não tinha me alertado ontem, realmente, eu tinha prestado muita atenção nesse detalhe. Agora sim, jogador a jogador direto. O Brasão, que pra mim, que eu falei ontem, né? É um erro de falta de concentração, parece. Começo do jogo, tipo de erro besta. Ele não é um goleiro ruim com os pés, né? Que tipo, se fosse você falar, um goleiro ruim com o pé, a bola volta nele, a gente toma susto. Ele não é, mas é o tipo de erro que parece ser falta de concentração. Depois até faz duas boas defesas ainda, né? Uma no primeiro tempo cara a cara com o Barleta e outra no segundo, não lembro quem chutou, que o Luan Pérez cai bizonhamente, né? Mas é aquilo, acaba tendo uma falha decisiva, igual contra o Internacional, pra mim. Eu sei que muita gente acha que ele não falhou contra o Inter, pra mim falhou. Mas acaba sendo uma falha decisiva, né? O Igor Vinícius, não gostei, acabou que até chega na frente, né? Você tem ele, por ele ser destro, claro, né? E ter a facilidade de jogar por ali, você tem uma dinâmica diferente do que é com o Escobar, né? Por ser o pé trocado. Mas defensivamente eu acho que ele dá muito espaço. E acabou que... Acho que a comissão também leu isso, né? Porque preferiu tirar ele e colocar o Cabageiro para ter mais velocidade, né? Mais capacidade de acompanhar o lado direito na segunda etapa. O Basso, para mim, fez uma partida decente. Eu até acho, como eu falei, até acho que ele fez uma partida decente. Foi muito bem de cabeça, né? Surpreendentemente. Eu lembro de ter comentado ainda durante o jogo. Caramba, ele ganhou quase todas de cabeça que ele subiu, sei lá. Mas... realmente tem essa, como eu citei a parte do gol, né, que eu não tinha reparado ontem, que o Noronha cita no vídeo dele, pode ter sido uma falha dele, mas tirando o gol mesmo, tá? Eu acho que ele fez um jogo decente, melhor que o do Luan, por exemplo. No último jogo o Luan tinha sido muito melhor. Não gostei do Luan ontem não, acho que acabou chegando um pouquinho atrasado nas jogadas, assim, algumas delas. Esse lance que eu falei que ele cai, é meio bizarro, né, que o cara toca a bola, né, pra dentro da área e ele tá de frente assim, ele cai de frente por cima da bola, sei lá, não entendi nada. Não gostei tanto do Luan ontem não. Assim como também não gostei do Souzinha muito. Participou... Quando ele chega na frente, ele sempre dá alternativa, né? Claro. E até para ser um pouco crítico já ao Barreal, que em alguns momentos você tinha os dois trocando passes, e eu lembro que teve um que o Barreal toca a bola para ele e tem um espaço para passar. Ou aproximar, pelo menos, enfim. Mas tinha espaço para ele ultrapassar mesmo pelo lado. O Barreal toca e fica olhando, tipo... Porra, isso é falta de... Não sei se proatividade, mas tipo... Dá opção, passa, né? Acompanha o companheiro. Acho que às vezes falta muito isso. Mas o Souza mesmo assim ontem... Achei que poderia ter caprichado mais quando deu a alternativa lá na frente com a opção. O Rincon foi expulso injustamente, na minha opinião, mas não fazia um grande jogo, até a expulsão também. Não era uma partida para ter os dois, né? Rincon e Schmidt. Não me parecia a melhor das ideias, né? E não fazia um grande jogo mesmo. Assim como não fez também o João Schmidt, que até entendo na questão de como eu falei, ele ter ficado até o final, ser o terceiro zagueiro, né? Até entendo. E até acho que ele faz um segundo tempo um pouco mais razoável ali, mas não gostei também da partida dele, não. Roleiser, eu vou começar da direita, né? Roleiser, Neymar, Barreal e depois o David. O Roleiser faz um primeiro tempo um pouco abaixo, né? Ele fica na direita, não é muito a dele quando ele fica muito aberto, né? Mas muito participativo. E o segundo tempo dele, para mim, que eu acho que é a grande virada de chave, né? Ele atuando por dentro ali, um pouco mais por dentro. Não vou dizer que ele dominou o meio de campo, mas ele chamou muito o jogo, toda hora você via ele participando. Então ele melhora muito o rendimento, né, por dentro. Eu particularmente prefiro ele até ali, mas aí eu entendo que às vezes não dá por causa do Neymar e tal. E o Kleber parece que desistiu daquela ideia de jogar sem centroavante, né? Testou as duas vezes, Botafogo e Mirassol, parou. Eu acho que era caso de você fazer alguns ajustes ali, que você teria essa alternativa ainda interessante. E o Roleiser ontem por dentro mostra isso, né? Como ele é participativo, mais próximo também do Neymar até. Enfim, gostei muito da segunda etapa dele. O Neymar, eu também acho que melhora muito na segunda etapa, mas tem uma questão também que o Noronha cita no vídeo dele, né? Que ele precisa soltar a bola rápido, a gente falou isso contra o Inter também aqui. Ou ele solta a bola rápido ou ele precisa finalizar, né? Porque muitas vezes ele pega e dá um drible, quer dar um drible a mais e tal. Não pode. Talvez, na cabeça dele, ele pensa... Quer dizer, talvez não. Certamente ele pensa a jogada muito à frente dos outros ainda. Só que às vezes não consegue executar.
e talvez ele tenha que entender que é uma adaptação que ele vai ter que fazer o jogo dele também. Então isso me incomodou um pouquinho. Às vezes ele quer dar um drible a mais, quer carregar a bola um pouquinho a mais e não precisa. Mas eu acho que ele melhora no segundo tempo, sim, em relação ao primeiro. O primeiro tempo, aliás, foi bem ruim da parte do Santos, né? Eu enfatizei muito isso ontem. Até falei errado, né? Eu falei que o Santos não chutou uma bola no gol. Teve uma do Barreal, mas foi um chute tão ridículo que eu nem lembrava, né? Que ele vira assim, o corpo e pega meio que de peito na bola, mas vai na mão do goleiro. Aliás, o Barreal fez um jogo cretino pra mim. Um jogo pouquíssimo, me falta até palavras para explicar, mas é um jogo bem ruim, bem abaixo. É o que eu falei na primeira etapa, no vídeo de ontem, pós-jogo. Se for para ficar cruzando qualquer bola na área, ele quer jogar pelo lado esquerdo, né? Ou ele prefere, pelo menos, enfim. E eu acho justo a posição dele, tudo bem. Mas se for para ficar aberto, a bola chega nele, ele dá um tapinha para frente e cruza de qualquer jeito, pode ser qualquer um. Qualquer canhoto do elenco, por mais que seja um jogador limitado, pode fazer esse papel. Ele é um jogador interessante. Eu acho que ele é um jogador que pode entregar muito mais. Agora, para ficar só cruzando a bola na área, não vejo sentido, né? Mas ontem foi bem mal. O David, eu não sei o que acontece, né? Realmente, o Chelsea, eu não sei se sugou o talento dele, os Monstars lá do filme do Michael Jordan com perna longa, esqueci o nome, Space Jam, caraca, gosto pra caramba do filme, esqueci. Sugar o talento dele, esquece, né? Meu Deus, não acerta nada. Que terror, que horror. E aproveita já passando pro substituto dele, o Tiquinho, que também não tem condição física de jogar na Série A, parece, né? Meu Deus, mas pelo menos ele ajuda no pivô. Ajuda naquelas que, se vocês repararem, ele erra o passe, tá? Ele vai fazer o pivô e ele tenta dar meio com um calcanharzinho assim pro bom tempo na frente. Ele erra. Aí bate, porque o bom tempo tá bem perto, aí a bola vem mais forte, bate nele já colocando na frente. Mas pelo menos ele conseguiu ainda fazer isso, porque o David realmente não fez nada ontem. O bom tempo foi quem mais elogiei ontem, e sigo com isso. Para mim é o melhor jogador desse time de linha do ano, uma temporada muito, muito boa. É um jogador que também, assim como o Rolezeiro, tem a questão da participação, ele é muito participativo o jogo inteiro, ele está sempre dando combate, ele está sempre aparecendo, busca jogo. É um jogador muito inteligente para a idade dele, muito inteligente mesmo. Então, baita partida aí do bom tempo. E o amigo paraguaio Gustavo Caballero, né? Eu não acho injusto até a gente falar que culpar ele pelo gol. Ele tentou dar um carrinho, pegou errado, acontece. Não foi lá tão participativo assim no ataque. Eu acho que ele vai ser esse cara mesmo de ser uma opção de velocidade pro segundo tempo. Não tô falando isso por ontem só, né? Falei no vídeo dele. Parece ser aquele cara que quando tem o campo aberto consegue jogar melhor. Acho que se doou ontem, né? Acabou fazendo uma função ali que não era muito a dele, tipo de ala mesmo. Então não vou nem pesar e nem elogiar muito, mas acho que dentro do que era possível ali, ok, né? Vamos ver, vamos esperar um pouquinho mais, né? Mas eu acho que é o tipo de jogador que é mais para isso mesmo, atacar espaço em velocidade, campo aberto mesmo. Não vai ser um cara que... Não me parece, pelo menos, vai ser um cara que vai ganhar essa vaga para ser a grande opção ali, como o jogador pelo lado direito. Ou tomara que ganhe, porque como eu citei, né, no vídeo dele, parece que tomou gosto pelo gol mais nessa temporada e a gente precisa fazer gol. Ontem a gente fez 2 ainda, né, mas a gente tem muita dificuldade em fazer gol, às vezes. Tomara que seja esse cara, sei lá. Mas é isso, então, jogador é jogador, é porque realmente faltou falar. Ontem algumas poucas observações aqui que eu citei no começo do vídeo da partida ainda, né? Que talvez tivessem passado despercebido ontem. É isso. Deixa aí o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou das atuações também, que realmente eu esqueci mesmo de fazer ontem. E é isso. Até amanhã. Valeu.